Boa tarde, vamos dar início à nossa aula de desenho mecânico. Hoje, 28 de abril, turma de terça e quinta EF Tarde. Nosso assunto de hoje é para falar sobre um elemento de máquina denominado mancais, ou seja, são os locais de apoio dos eixos dentro das estruturas, dentro dos mecanismos, dentro dos equipamentos. Mancais de rolamento ou mancais de deslizamento, tá? É um equipamento que para muitos pode se parecer comum, já devem ter escutado falar, mas com certeza tem alguma denominação, tem alguma especificação técnica mais específica, né? Que a gente vai discutir hoje. Lembrando que nosso objetivo hoje não é dimensionamento, é apenas ver algumas características dele e como representá-lo dentro do desenho técnico-mecânico, como ele se enquadra para nós dentro dessa perspectiva, ok? Para a gente entender um pouquinho sobre esse assunto, nós vamos falar primeiramente aqui o conceito, né? Os mancais são elementos de máquina, são padronizados, usados como apoio para eixos e eixos árvore, tá? Já explico já para vocês o que é um eixo árvore. Por meio de uma região que é destinada para essa função. Então, ao longo de um eixo, quando a gente vê um eixo montado lá no sistema, no mecanismo, no equipamento, esse eixo ele tem uma região dele aonde ele deve ser apoiado. Essa região onde ele tem um contato com a superfície ou com o mancal é denominado de munhão, tá? E esse eixo ele recebe duas nomenclaturas, o eixo ou eixo árvore, devido à sua função. Qual que é a diferença de um eixo e um eixo árvore, tá? Um eixo convencional é aquele eixo de apoio, aquele eixo estático, que a gente coloca ele lá na montagem e ele serve apenas de apoio dos elementos, tá? Já quando a gente tem um eixo árvore, o que é uma árvore? É um eixo que transmite potência ao longo da sua geometria. Como assim? Se você tem um eixo onde numa extremidade você tem um elemento ligado a ele, pode ser uma polia, uma engrenagem, aí você tem o corpo do eixo, na outra extremidade você tem ligado um outro elemento, né, que transmite a potência, esse eixo que transmite energia ao longo dele é denominado de eixo árvore, tá? Mas não é o nosso intuito falar de eixo hoje, mas para frente a gente vai ter uma aula aí que a gente vai falar especificamente de eixos. Hoje a gente vai falar dos mancais, são os elementos onde os eixos se apoiam, tá? Devido à existência entre atrito, né, entre a superfície de contato e o mancal, e o eixo, né, existe esse elemento que é o mancal, a fim de facilitar o posicionamento e montagem dos eixos. Devido à sua forma construtiva, ele pode ser denominado de duas formas. São os mancais de deslizamento ou os mancais de rolamento, tá? Temos três imagens aqui embaixo na nossa apresentação, apenas para vocês entenderem inicialmente o que seria a região denominada mancal. Temos aqui, ó, a montagem de uma caixa variadora de velocidade, ou denominada uma caixa de redução, como vocês acharem melhor compreensão. Temos aqui, ó, um eixo de entrada, um lado de um eixo. Você vê que esse eixo ele se prolonga ao longo desse equipamento, e ele tem duas regiões de apoio, ó. Essa região aqui que a gente está marcando com ponteiro vermelho, e essa outra região aqui oposta a ele, tá? Então esse eixo ele recebe energia nesse ponto, transmite a energia até essa primeira engrenagem, que está acoplada a esta segunda engrenagem. Essa segunda engrenagem está montada num segundo eixo, também apoiada aqui nas suas extremidades por rolamentos e mancais, tá? Ligadas a uma terceira engrenagem, que está no mesmo eixo, que está acoplada a uma quarta engrenagem. Esta quarta engrenagem está acoplada a um terceiro eixo, que sai aqui do outro lado, né? Então isso aqui é uma caixa variadora de velocidade. Ao longo do apoio dos eixos, você consegue ver aqui as regiões de mancal, ou seja, as regiões de apoio desse eixo. Esse mancal, se ele tem aquele elemento interno que permite e facilita a rolagem, que é o rolamento, ele é um mancal de rolamento, como é representado aqui nessa outra imagem aqui, ó, denominada pelo ponteiro vermelho ali, que a gente está mostrando na tela. Caso ele seja apenas um mancal de apoio e não tenha os elementos rolantes que facilitam, ajudam, né, no giro do eixo,
ele é um mancal de deslizamento, tá? É uma outra característica, uma outra montagem, cada um deles tem as suas vantagens, desvantagens e aplicações específicas, tá? Então, nós vamos falar desses dois tipos de elementos hoje. Mancal de deslizamento. O que é um mancal de deslizamento? Nada mais é do que um eixo apoiado a uma superfície, né, tá? Que ele desliza sobre ela. Esse deslizamento, ele sofre a ação de uma lubrificação. Essa lubrificação pode ser de forma natural ou através de um outro elemento, no caso, lubrificante, um óleo, por exemplo, uma lâmina de óleo sob pressão, tá? E ele serve para algumas aplicações específicas. Por exemplo, essa montagem que a gente tem aqui, ó, deste lado da tela, onde está o ponto vermelho, isso aqui, para quem não conhece, é um sistema mancal, biela manivela, né? Ou seja, é um pistão, uma biela e um virabrequim de um motor de combustão interna de um automóvel, tá? Onde ele vai transformar a energia, né, da combustão em movimento linear para ser transmitido para o eixo ou transmissão do carro, né? E assim o carro fazer com que o mesmo ande. Se você olhar aqui, nós temos aqui eixos nesse virabrequim que são ligados à biela, que é esse elemento aqui de cima. Entre a superfície de contato da biela e do eixo, existe um outro elemento aqui dentro, a gente chama ele de cousinete, que nada mais é do que uma bucha, tá? Essa bucha, ela é um mancal deslizante. Ou seja, eu apoio ele aqui, faço correta fixação, e ele desliza conforme o movimento linear do pistão, transformado em movimento torsor ou de giro aqui no virabrequim, tá? Mesma coisa é esse elemento dourado aqui, ó, próximo ao ponto vermelho aí da tela. Esse elemento dourado, ele é uma bucha que vai trabalhar aqui no pino, que liga a biela ao pistão. Por que aqui se usa um mancal de deslizamento e não um mancal de rolamento? O mancal de deslizamento, nesse caso aqui, ele é uma condição severa de trabalho. Ele trabalha sobre ações intermitentes, momento de admissão e compressão, tá? Então, tem hora que é com carregamento e sem carregamento. Ele trabalha sobre temperatura, que é um outro fator fundamental, além dos esforços. A velocidade de trabalho dele também tem uma certa influência. E o virabrequim geralmente está imerso em óleo dentro do carro. Ou seja, ele tem as condicionantes para se trabalhar um mancal de deslizamento. Ok? Esse aqui é um exemplo. Um segundo exemplo eu coloquei aqui do lado. Isso aqui é uma turbina, tá? Onde a gente tem num lado aqui, ó, o rotor ou a carcaça quente, que a gente chama, que ele pega lá os gases da exaustão e gira essas hélices, né? Conforme essa hélice gira, ela está ligada a um eixo que transmite a potência para essa hélice do outro lado, que está ligado à carcaça do rotor frio. Esse aqui faz a admissão do ar atmosférico e pressuriza ele lá na câmara de compressão, de combustão. E esse eixo, ele é apoiado nesses elementos dourados aqui, ó, tá? O que são esses elementos dourados? Nada mais é do que o embuchamento, que faz parte do mancal de deslizamento, é onde o eixo se apoia. Por que não é um rolamento? Um eixo de uma turbina, ele trabalha em velocidades elevadas. Um eixo desse pode chegar a mais de 150.000 RPMs. Ou seja, um mancal de rolamento não teria suporte para tal aplicação. Com isso, se usa-se o mancal de deslizamento. Também ele trabalha com uma lâmina de óleo forçada sobre ele. E quando a gente fala aqui desgaste do material, tem alguns materiais que em sua composição existe adição de outros para que conforme ele se desgaste, esse desgaste gere a lubrificação. Por exemplo, existem algumas montagens onde a gente tem uma bucha de bronze juntamente com o elemento grafite. Não sei se vocês lembram na época do colégio, da escola, ou até mesmo hoje ainda na faculdade, na universidade, quando vocês pegam lá o grafite da lapiseira, né, para alimentar a lapiseira, vocês acabam sujando, seu dedo fica meio prateado. Se você passa um dedo no outro, ele até tá uma certa sensação de liso, né, como se fosse lubrificação. O grafite é um lubrificante natural, ou seja, ele é utilizado às vezes em mancais de deslizamento, ok? Quando não trabalha com lubrificação a óleo. Então, mancal de deslizamento nada mais é do que uma região rígida de apoio, onde o eixo desliza sobre ele, ok?
Mancal de rolamento são aqueles que comportam elementos rolantes, ou seja, esferas ou rolos, nos quais o eixo se apoia. Quando o eixo gira, esferas ou rolos também giram, confinados dentro de um mancal. Ou seja, existe um apoio estático, né, entre o eixo e o rolamento. Entre eles não existe movimentação. Existe um elemento entre o rolamento, internamente ao rolamento, que permite o giro. Existem elementos rolantes. Esses elementos rolantes podem ser esferas, como demonstrado aqui, ou rolos. Tá? Então, você tem aqui o anel interno, que está ligado ao eixo, o elemento rolante, esfera ou rolo, e o anel externo, que está ligado à carcaça, que está ligado ao mancal, que está ligado ao apoio externo. Ou seja, eles se giram sem que haja deslizamento entre os elementos. Quem faz esse movimento são os elementos de rolamento, esfera ou rolo. Tá? Ou seja, você tem aqui um eixo, você tem uma carga apoiada sobre um eixo e uma região de distribuição dessa energia. Quem recebe essa distribuição é o rolamento. Tá? Aqui vocês veem, é possível observar algumas geometrias diversas na montagem do rolamento. Rolamento de esferas, rolamento de rolos, rolamento axial de esferas. Os rolamentos existem variações em função do seu regime de trabalho. O regime de trabalho dele não está associado apenas à velocidade e também aos esforços que eles são submetidos. Tá? Já que o eixo recebe um apoio, uma energia, quem apoia o eixo é o rolamento ele é feito em função desses carregamentos. Por exemplo, existem os rolamentos para carregamentos radiais, descritos aqui. Ó. Como assim radiais? São carregamentos perpendiculares ao alinhamento do eixo. Ou seja, não suportam cargas axiais. O que é uma carga axial? Axial é alinhada ao eixo. Eles impedem o deslocamento no sentido transversal. Ou seja, qualquer energia transversal ao eixo, você usa um rolamento radial. Tá? Energias ou carregamentos de força axial. Axial é quando ele está alinhado ao eixo. Tá? Existem rolamentos com geometrias construtivas específicas para forças e carregamentos axiais, ou seja, a força aqui, ó, está alinhada na direção do eixo. Pessoal, em todos eles, o giro é permitido, ok? E, por último, nós temos aqui um rolamento misto. Como assim misto? Ele tem uma construção geométrica que permite ele receber tanto carregamentos radiais quanto axiais ao mesmo tempo. Tá? Logicamente, existem especificações que determinam se é maior o axial, se é maior o radial. Isso varia de fabricante, varia de modelo ou geometria construtiva. Tá? Mas eles são denominados rolamentos mistos. Ou seja, dependendo da linha de aplicação e direção da força, você tem um rolamento ou um mancal que atende melhor a sua especificação. Professor, se eu colocar lá, se eu pegar um rolamento de característica de força radial e ele sofrer uma força axial, funciona? Dependendo, pode até funcionar, mas fique sabendo que você vai exercer uma força sobre o seu rolamento não recomendada, consequentemente ele pode vir a falha, ele pode se desgastar prematuramente e com o tempo entrar em colapso. Quando a gente fala em colapso, é a falha do elemento. A mesma coisa um axial. Um axial, se eu colocar uma força radial num rolamento construtivamente axial, ele pode até funcionar, mas com o tempo ele vai se desgastar e ter uma falha. Ok? Então temos aqui as 3 possibilidades de montagem dos rolamentos. Vamos falar um pouquinho dos elementos rolantes. Tá? O que são os elementos de rolagem ou elementos rolantes? São os elementos, né, que podem ser esferas ou rolos, que têm tipos variados conforme a aplicação e a funcionalidade do rolamento. Eles têm a função de apoiarem os elementos e permitir que os mesmos realizem o giro. Tá? Quando você olha aqui, tecnicamente existem esfera e rolo, mas a geometria deles pode variar, cada um em função de uma aplicação específica. Primeiramente, por que variar em esfera e rolo cilíndrico?
tá? Por quê? Olha aqui essa primeira denominação nossa. Temos aqui uma esfera. Uma esfera apoiada, ela tem um ponto de apoio, uma região pontual de apoio. Tá? Logicamente, esse apoio é de um lado e do outro, né? Ele está ligado aos dois lados aqui, ó, né? Dos anéis interno e externo do rolamento. Tá? E aí, o que você acontece? Você tem todo o carregamento, toda a energia, toda a força empregada em apenas um ponto. Isso gera uma característica do rolamento, ou seja, ele tem uma capacidade de carga menor, quando comparado ao elemento de rolo, rolamento de elemento de rolagem em geometria de um rolo. Por quê? A linha de contato dele passa de um ponto para uma aresta, ó, essa linha, ao longo da superfície cilíndrica. Ou seja, você tem uma maior área de contato. Com uma maior área de contato, consequentemente, você leva uma capacidade de carga maior. Ok? Então, quando a gente fala em carregamento, em carga, resistência, o rolamento de rolo ele tem uma capacidade de carga maior quando comparado ao rolamento de esfera. Ok? Mas, se a gente for falar um segundo item, que é velocidade, ou seja, capacidade de giro, quanto menor a região de contato, menos atrito. Consequentemente, maior velocidade. Logo, o rolamento de esfera ele tem capacidade de trabalhar taxas de velocidades mais elevadas quando comparado ao rolamento de rolo. Ou por quê? Porque o rolamento de rolo ele tem uma área de contato maior. Essa área maior gera um atrito maior, consequentemente, você tem uma velocidade resultante menor. Ou seja, rolamento de esferas tem uma característica de velocidade, rolamento de rolo tem uma característica de aplicação de força. Tá? Não é puramente esfera e rolo que trabalham. A esfera, somente ela trabalha unicamente, mas o rolo ele sofre variações. A gente pode ter um rolo cilíndrico convencional, como apresentado aqui. Eu posso ter um rolo cilíndrico longo. Quando a gente fala aqui de rolo cilíndrico longo e rolo agulha, é apenas a variação na proporção diâmetro-comprimento. Aqui, diâmetro e comprimento, existe uma similaridade. Aqui já tem uma outra taxa de comprimento em função do diâmetro. E no de agulha também. O comprimento dele é muito maior do que o diâmetro do mesmo. Por que isso? Nós vamos ver já já aplicações específicas para cada um deles e como essas geometrias trazem vantagem dentro do apoio do mancal em funcionamento. O rolo também ele pode ser cônico, tá? E convexo. A gente convexo, quando a gente fala, é na geometria de barril, ele tem as superfícies abauladas, tá? Ou seja, cada um deles tem uma particularidade, como a gente vai discutir agora. Primeiramente, aqui temos todos eles montados sobre um eixo. Então, para vocês interpretarem mais ou menos a vista em corte, como seria, né, esse rolamento empregado, aqui está o rolamento de esfera. Então, nós temos o nosso eixo e o rolamento apoiado sobre ele, tá? A forma construtiva em corte. Rolamento de rolo, tá? Rolamento de agulha. Rolamentos autocompensadores. Aqui ele tem o nome de autocompensador, mas empregado é o rolamento barril, né? O rolamento cônico, tá? Convexo, desculpa. E aqui temos os rolos cônicos, empregados nos rolamentos cônicos, ok? Só para vocês terem uma noção de qual é a característica desses mecanismos, em função de carga, tá? Capacidade de carga, não estamos falando de velocidade, estamos falando de carga. Aqui nós temos um rolamento com dupla carreira, autocompensador de dupla carreira de esferas. Aqui tem uma taxa de proporção de esforço dele quando comparado aos demais. Pessoal, não olhem valores, vejam só a proporção do comprimento dessa coluna. Então aqui a gente tem os modelos e aqui quanto maior, maior a capacidade de carga dele. Quando a gente tem um rolamento de única carreira de esferas, a gente tem uma capacidade de carga. Esse aqui, pessoal, parece similar, mas você está vendo que existe uma região de contato diferente? Esse aqui é um rolamento de carreira, uma carreira de esferas de contato angular. Ele aumenta um pouco a capacidade de carga do rolamento de esfera. Rolamento de rolo simples, rolamento cônico, rolamento autocompensador de rolos. Então, é o que tem a maior taxa de capacidade de carregamento. Ok? Isso é apenas ilustrativo para a gente ver qual deles tem a maior capacidade.
sobre a família, a árvore genealógica dos rolamentos, né? Isso aqui é uma nomenclatura tirada da literatura, onde mostra justamente a ramificação dos rolamentos. Primeiramente, quando eu vou especificar um rolamento, eu tenho que saber, como projetista, como engenheiro, qual é o tipo de carregamento que ele está sujeito. Se é uma força radial, se é uma força axial. Dependendo do tipo de força, eu faço a denominação do meu rolamento. Então, digamos que o nosso rolamento tem uma força radial. Eu venho para este lado aqui da nossa árvore. Ah, mas o meu rolamento ele vai ser de rolos ou de esferas? Ah, ele vai ter maior capacidade de giro do que capacidade de carga. Seria um rolamento de esfera, então vem aqui para esferas. Dentro de esferas, existem variações. Rolamento rígido de esferas, rolamento de contato angular, rolamento de 4 pontos de contato, rolamento autocompensador. Ou seja, cada um deles tem uma característica que a gente vai discutir já já. Essas mesmas características se repetem se ele for de rolo, se ele for um axial de esferas, se ele for um axial de rolos. Ok? Maravilha. Já já a gente discute mais isso. Primeiro deles, e o mais comum de todos, rolamento fixo de uma carreira de esferas. Tá? É o rolamento mais convencional que tem, tá? É aquele que tem as esferazinhas equidistantes uma da outra e somente todas elas alinhadas. Tá? Sua capacidade de ajustagem angular é limitada. Pessoal, todos os rolamentos, a gente entende que ele é um rolamento radial, de força radial, tá? Por causa da sua forma construtiva, a gente tem um anel aqui externo, um anel interno, tá? O sentido principal de força dele é radial. Mas ele suporta cargas axiais? Cuidado, todos eles têm uma certa flexibilidade para o outro tipo de carga, só que uns mais do que outros. Ou seja, esse radial, ele tem uma tolerância para um esforço axial. Só que esse esforço axial pode gerar algum problema para o mesmo, um desgaste prematuro, algumas falhas. A gente vai falar de falhas já já, dentro da nossa apresentação de hoje. Então, ou seja, se você observar, ele aqui ele tem uma alta capacidade de carga radial e uma pequena carga axial nos dois sentidos. Ok? Pessoal, temos aqui uma geometria em corte isométrica e aqui temos uma vista técnica do nosso rolamento. Então aqui é como se fosse o nosso eixo, tá? Nessa achura, ó. Nessa segunda achura é um elemento travante dele. Aqui essas achuras já é o nosso rolamento, a esfera, e aqui a parte externa do rolamento. Tá? Rolamento de contato angular de uma carreira de esferas, similar ao anterior, mas o que muda nele? Olha aqui, ó, a região de contato da esfera. Se você observar, tem um lado que tem uma saliência maior, tem mais material. Ou seja, esse rolamento, ele tem uma característica de aplicação de força radial, em compensação, ele tem uma leve capacidade de força axial em apenas um sentido. Se você observar aqui, ó, é como se fosse o contra-região que tem a maior saliência. Consequentemente, ele tem um maior esforço nesse sentido axial. Se eu colocar um esforço axial no sentido oposto, ele desmonta, ele separa, ele quebra. Tá? Ah, mas se na minha montagem lá eu estou usando um rolamento de contato angular, porque eu tenho uma taxa de velocidade mais alta, caso eu usasse um de rolo, tá? E aí eu preciso fazer essa pequena carregamento axial, capacidade axial de trabalho. Maravilha! O que você vai fazer? Temos aqui uma vista em corte. Se você observar, nós temos a montagem de dois rolamentos de contato angular de uma única carreira de esferas, só que montados de forma oposta, ou seja, esse lado recebe a carga num sentido axial, este outro recebe a carga axial no outro sentido, mas os dois trabalham principalmente com a carga radial. Tá? Então aqui nós temos uma vista em corte de um rolamento aplicado a esta montagem. Ok? Quando a gente olha aqui do outro lado, tem outras nomenclaturas e denominações, a gente vai estudar elas mais para frente. Pessoal, só lembrando, qualquer dúvida é só mandar uma mensagem dentro aqui do nosso chat, dentro do programa aqui de videoconferência, ou lá no nosso grupo de WhatsApp, só mandar aí alguma dúvida que a gente vai respondendo ao longo da nossa aula, ok? Caso não entenda, também só comunicar que a gente retorna. Vamos lá.
Rolamento autocompensador de esferas. Olha aí o que é um rolamento autocompensador. É um rolamento que tem duas carreiras de esferas paralelas, tá? Que giram sobre uma pista esférica. O que é a pista? Pessoal, a pista nada mais é do que essa região geométrica de alojamento da esfera. É onde a esfera se encaixa. Ali é uma pista porque ela faz a revolução no anel externo e interno do rolamento. Só que nesse caso ele tem uma pista esférica. Como assim? Se você olhar aqui desse lado inferior, ó, ele tem um abaulado essa esfera, essa pista. Isso permite com que eu tenha um carregamento axial em cima do nosso rolamento e também permite pequenas flexões. Opa, isso é uma palavra nova. O que é essa flexão dentro de um apoio de bancal e rolamento? Imaginem nossa primeira montagem aqui, ó. Vou voltar alguns slides, tá? Tá vendo essa nossa primeira aplicação aqui demonstrada? Quando você olha esse eixo aqui, ó, ele está biapoiado, ele tem dois apoios, ok? Só que eu tenho um apoio aqui no centro do eixo, na extremidade, e vocês veem que eu tenho essa ponta, esse eixo aqui em balanço, que a gente chama, né? E sem apoio na outra extremidade. Se eu colocar um esforço em cima desse eixo, qual é a tendência do meu eixo? É flambar. Quando ele flamba, ele não vai subir essa ponta, porque essa ponta está apoiada, ou seja, o meu eixo ele vai fazer uma envergadura. Mas vocês entendem que se você analisar só esse mancal central, o eixo vai fazer esse movimento, mesmo que de forma sucinta, mas ele faz essa flexão. Essa flexão é a flambagem. A flambagem, se ela não estiver na especificação do rolamento, quanto permitir essa ação, tá? Você vai desgastar o seu rolamento. Mas existem os rolamentos autocompensadores. Por ele ter essa pista esférica, ele permite esse pequeno desalinhamento do eixo, porque a geometria esférica da pista corrige o posicionamento das esferas. Consequentemente, você tem uma eficiência no seu trabalho, no seu apoio, no seu mancal. Tá? Temos aqui uma vista em corte de um mancal autocompensador com duas carreiras de esferas. Tá? Temos aqui a parte interna do rolamento, o anel externo. Aqui são os outros distintos, materiais distintos, componentes distintos da montagem. A gente sabe que é distinto por causa das achuras, ok? Rolamento, saindo dos rolamentos de esfera, vamos entrar nos rolamentos de rolos. Inicialmente o rolo cilíndrico, tá? Rolo cilíndrico, né? É apropriado para cargas radiais elevadas, ainda é um esforço radial, tá? Ele não é axial. Esse esforço radial, tá? Permite uma capacidade maior, porque ele tem aquela região maior de contato, igual a gente mostrou anteriormente, ok? Então, temos aqui um rolamento em corte com uma carreira de rolos, tá? Aqui temos ele em corte. Se você ver aqui, ó, o anel externo, o anel interno, o sentido da força, né? Do rolamento. E aqui temos uma vista em corte dele aplicado a uma montagem. Então, temos aqui a estrutura da máquina, temos aqui o nosso eixo central, nosso rolamento de rolo aqui no centro. E aqui fora uma tampa que trabalha essa parte da vedação, da fechagem dele, ok? Fechamento, na verdade, né? Do mesmo, tá? Rolamento autocompensador de uma carreira de rolos. Opa, autocompensador. Ele tem aquela mesma característica do autocompensador de esferas, só que agora o nosso rolo ele não é mais cilíndrico, ele é o rolo convexo, né? Ou seja, aquele abaulado, ó, ele tem aqui uma barriga, ó. Se vocês observarem aqui, ele não tem as arestas paralelas. Logicamente, a pista externa ela é angular. O que acontece? Você tem um rolamento que permite, ó, essa pequena variação aqui, ó, de flambagem do eixo. Qualquer tipo de flambagem, de carregamento, ele faz essa correção, essa compensação de desalinhamento. Ou seja, se você tivesse aí um rolo simples, como esse, aqui, ó, e tivesse a ação de uma flambagem, consequentemente, ele ia sofrer esforços não recomendados, que o esforço dele aqui ele é apenas radial. Aqui ele tem capacidade, tanto radial quanto axial, que vai, como consequência, gerar uma pequena angulação. Ok? Rolamento autocompensador de duas carreiras de rolos. Ainda é um rolamento de rolo convexo,
tá? Só que eles têm 2 carreiras de rolos. Ou seja, ele ainda aumenta a capacidade de carga do rolamento. Só corrigindo aqui uma parte da aula, professor. E aí, com isso, faz o quê? Que ele tenha uma maior capacidade por causa da distribuição em mais pontos em relação aos rolos. Então, temos aqui rolagem de carreiras duplas, né? Temos ele aqui aplicado a uma montagem em corte. Então, temos nosso eixo, nossa carcaça, o fechamento. E aqui o rolamento representado, dos 2 lados. Saindo dos rolamentos de força radial, vamos falar de um rolamento de força mista, ou seja, um rolamento cônico. Tá? O rolamento cônico, ele suporta tanto as cargas radiais quanto cargas axiais, mas as axiais em apenas um sentido. Como assim? Está vendo que ele é montado de forma inclinada aqui, o esfera? Se eu se colocar a força nesse sentido aqui, ó, que está aparecendo em vermelho, ele suporta a carga. Mas se eu colocar uma força nesse sentido azul que está aparecendo, ele desmonta, ele não suporta a carga. Ou seja, ele aceita o carregamento radial nos 2 sentidos, mas o axial em apenas um dos sentidos. Ou seja, o que força ele contra a montagem cônica. Tá? Ah, mas se meu eixo lá estiver sujeito a uma força axial nos 2 sentidos, o que eu faço? Você tem como fazer uma montagem, colocando 2 rolamentos em paralelo, de geometrias opostas. Ou seja, um assim seguro, um rolamento cônico, eu seguro tanto a força radial quanto a axial em um sentido, e o segundo rolamento suporta tanto a carga radial quanto a outra carga axial no outro sentido. Ou seja, um compensa a força axial do outro, consequentemente ele faz o posicionamento do eixo e permite o giro. Ok? Só um minuto. Rolamento axial. Opa, partimos agora. Só uma dúvida aqui antes de começar, professor. Essa flexão é feita no rolamento? Sim. Professor, esse rolamento dos comerciadores suportam até uma determinada força axial? Vamos lá. Pessoal, todo eixo ele pode estar sujeito a uma flambagem. Tá? Logicamente, essa flambagem ela não é excessiva. Ela é uma flambagem ínfima, tipo assim, ele ocorre esse pequeno deslocamento, tá? Por que o rolamento tem que compensar isso? Porque esse flambagem, essa variação dele, ocorre em relação ao ponto de apoio. Se eu tiver apoiado nas extremidades e colocar um carregamento aqui no centro, vocês entendem que esse eixo pode fazer uma barriga aqui? E aonde vai fazer a curvatura dele? Não é ao longo do eixo, sim, mas irá no apoio também. Ele vai sofrer essa variação geométrica, né, de posicionamento. Então, ou seja, essa capacidade de angulação, de força dele, está especificada em função do dimensionamento do mesmo. Tamanho dos anéis, tamanho dos rolos, tamanho das esferas. Tá? Isso aí a gente vai ver já já como são as capacidades dos rolamentos. Nossa disciplina aqui, a gente não faz dimensionamento, mas a gente vai fazer a especificação dele em função de geometrias. Tá? Então, a gente vai olhar já já um manual técnico aí de como fazer esta classificação, beleza? Ou determinar a força dele, beleza? Espero que o Gabriel tenha entendido aí. Vamos agora falar do rolamento axial. Opa, o que é o axial? É o que suporta carregamentos no sentido do eixo. Tá? Se você olhar aqui a forma construtiva do rolamento, ele é totalmente diferente. Eu não tenho mais o anel interno e o anel externo. Eu tenho o anel de um lado inferior e o anel do outro lado posterior, ou seja, o superior e o inferior. Tá? É como se fosse um sanduíche. Eu tenho o primeiro anel, tenho as esferas ou rolos ao longo dele e um segundo anel. Tá? Eles permitem um giro um sobre o outro. Com isso, o carregamento vem no sentido axial, como demonstrado na imagem aqui ao lado. Tá? Se você observar aqui essa montagem, por exemplo, vamos dar um exemplo de uma furadeira. Como assim uma furadeira? Sabe essa furadeira que a gente tem em casa, que a gente faz furos na parede? Uma furadeira, ela gira o eixo dela, né? Mas, em compensação,
eu faço uma força empurrando esse eixo para penetrar na parede, não faço? Então, qual é a força que esse eixo está recebendo? É uma força axial. Como eu faria o apoio desse eixo de forma axial? Olha aqui a nossa montagem. Eu tenho aqui, ó, uma carreira de rolamentos de rolos, tá? Ele aqui não é axial, ele faz o trabalho de força radial, mas ao lado dele, olha aqui, ó, um rolamento axial, desculpa, e outro rolamento axial. Ou seja, esses dois rolamentos axiais, onde está o pontinho vermelho da tela, são responsáveis pela suportar o carregamento alinhado ao eixo, axialmente. E dessa forma, fazendo com que gire o eixo sem nenhum problema, tá? Dependendo do sentido da força, você tem aqui os dois rolamentos montados, ok? Rolamento autocompensador de rolos. Opa, desculpa. Ele seria um autocompensador, mas na verdade ele é um cônico de rolos, tá? Que é esse rolamento cônico? Tá certo. Ele possui uma grande capacidade de carga, tanto radial quanto axial, e também permite a correção de um possível desalinhamento. Ele tem uma pista aqui abaulada, ou seja, ele tem um rolo convexo, tá? E faz o aperfeiçoamento, o encaixe ali do seu elemento. Logicamente, ele é um rolamento cônico para poder trabalhar os dois sentidos, tá? Tanto radial quanto axial. Rolamento agulha. O que é um rolamento agulha? É um rolamento de rolos convencional, só que a geometria do rolo tem aquela proporção mais elevada em relação ao comprimento e diâmetro. Ele tem um diâmetro menor e um comprimento maior. Para que isso? Como consequência nisso, você tem um rolamento de uma menor altura, tá? Então eu tenho aqui já o meu eixo. Quando eu coloco um rolamento, eu coloco um elemento acima desse nosso diâmetro, ou seja, você aumenta a região desse eixo. Caso você tenha alguma limitância dessa altura, possibilidade de altura, tá? Você usa um rolamento de agulha. Ele, como sequência, tem uma altura menor e você consegue encaixar ele aí dentro da sua montagem, ok? Cuidados com rolamentos. Vamos lá. Por que a gente falou de todas essas geometrias, todas essas formas construtivas? Porque dentro da grande área da mecânica, muitos de vocês, eu acredito que vão para o campo de mercado de trabalho da engenharia, né? E principalmente a grande maioria, eu me arriscaria a falar até mais da metade de vocês, vão trabalhar no setor de manutenção. É um setor muito amplo e forte aqui no nosso estado, tá? E o que acontece? Um engenheiro de manutenção, ele vai fazer o monitoramento dos equipamentos para uma correta correção de uma falha, ou prever uma falha, uma manutenção preventiva, né? Uma manutenção preditiva, que ele vai fazer a troca antes de quebrar, ou até mesmo uma manutenção corretiva. O que tem a ver isso com o rolamento? Pessoal, o rolamento é um dos elementos mais fiscalizados dentro da engenharia mecânica no âmbito da manutenção. Por quê? Se você pensar, o rolamento ele é um elemento fundamental dentro da máquina, porque ele é o que permite que peças estáticas e peças móveis entrem em contato e trabalhem em conjunto. Ou seja, ele faz a transição das peças estáticas para as peças móveis. Aí você tem uma peça móvel lá funcionando, com o tempo ela sofre um esforço desnecessário, um esforço não programado. Esse rolamento ele vai apresentar falhas. Essas falhas vão levar a consequências como aquecimento, vibração, ruído, são parâmetros de monitoramento da manutenção. Então, se eu tenho um equipamento novo, ele tem um barulho de funcionamento, um ruído de funcionamento e uma vibração. Se com o tempo essa vibração aumenta, ou o ruído dele aumenta, ou a temperatura de algumas partes dele aumenta, pode ser a consequência de um desgaste de um rolamento. Aquele rolamento que antigamente era justo, tem uma folga agora, essa folga gera um certo impacto e atrito entre os elementos, que é proporcionado, que é dissipado em forma de calor ou de vibração. Vibração seria o ruído, tá? Caso isso aconteça, o setor de manutenção faz o monitoramento para a correta troca e prevenção do acidente ou da falha.
tá? Primeiramente, temos alguns cuidados específicos com os rolamentos, como o primeiro deles, verificar se as dimensões do eixo e cubo estão corretas. Opa, como assim? Pessoal, se eu tenho um eixo de diâmetro 25 e um rolamento para eixo de 25, e eu tentar colocar um no outro, existem tolerâncias geométricas dimensionais específicas. Se eu não respeitar essas tolerâncias, o eixo pode entrar de forma forçada no rolamento. Eu vou lá, coloco um tubinho e bato. Cada um tem sua característica. Mas esse esforço que o rolamento está sofrendo faz com que esse anel interno dilate. Se ele dilatar, quem vai sofrer com isso? As esferas ou os rolos, elementos rolantes. Consequentemente, ele vai afetar também o anel externo. E conforme você vai utilizar o seu rolamento, esse atrito a mais elevado vai se dissipar em calor, que pode levar a uma falha, uma ruptura, né, no rolamento. Com isso, você tem que sempre ver as dimensões corretas do elemento. Usar a lubrificação recomendada pelo fabricante. Pessoal, o rolamento não é para você entupir ele de graxa. Colocar graxa até cobrir ele, vai ficar bem lubrificado. É errado. O rolamento ele precisa refrigerar, ele precisa trocar calor. Então, tem a quantidade de elemento lubrificante que você coloca no rolamento, de uma forma que você permita que ele troque calor com o meio. Remover rebarbas. Quando a gente fala de rebarbas aqui, são sujeiras sólidas, cavaco, detrito, pedra, que podem cair dentro do rolamento, tá? E conforme dentro da pista, e conforme o elemento girante passa, ele vai amassar esse detrito pode tanto danificar a superfície da pista, como a superfície da esfera, como ficar encruado, ele colar ali na esfera ou na pista e ficar se desgastando e desgastando os demais elementos conforme giram sobre ele. No caso de reaproveitamento de rolamento, deve-se lavá-lo, lubrificá-lo imediatamente para evitar oxidação. Quando você compra um rolamento novo, geralmente ele vem numa embalagem já protegida, ou seja, banhada em óleo. Tá? O rolamento ele não tem tratamento superficial, ele tem um tratamento de endurecimento, né? Ele tem um tratamento de resistência, mas ele não tem uma pintura, ele não tem um acabamento antioxidante, porque são acabamentos que influenciariam na superfície de rolagem. Tá? Então, o rolamento ele é um material cru, ou seja, ele vem sem esse revestimento. Esse rolamento, caso eu faça a remoção dele, guarde ele ou vou reaproveitar ele posteriormente, sempre lavá-lo e lubrificá-lo. Você pegar um rolamento, lavar ele, limpar, pegar com a sua mão e apoiar aqui, aonde você apoiou seus dedos, a sua gordura corporal já vai ajudar a oxidar ele, tá? E é rápido. Não usar estopas para operações de limpeza. Por que não usar estopa? Não usar materiais que soltam fragmento. Esse fragmento, esse fiapo da estopa pode entrar na carreira de rolos e aí trabalhar ali junto e danificar o rolo ou a carreira. Tá? Ah, professor, mas o pano ele é altamente maleável, fraco em relação ao aço, né? Mas lembre que está justo ali a montagem do elemento rolante, seja o esfera, seja o rolo, nos anéis. É bem justa a montagem, para não ter folga. Caso você insira um corpo estranho ali no meio, ele vai ter que abrir um espaço para poder passar. Consequentemente, pode vir gerar uma folga. Tá? Trabalhar sempre em ambiente livre de pó e umidade. Pessoal, os rolamentos existem proteção para esse certo tipo de ação ou de ambiente hostil. Se eu tenho um ambiente extremamente úmido, com um rolamento blindado para a umidade. Se eu tenho um ambiente extremamente poeirento, eu tenho um rolamento vedado com proteção contra essas impurezas. Ou seja, você escolhe e monta o rolamento conforme a sua aplicação. E ambiente no qual ele vai estar inserido. Tá? Sobre falha dos rolamentos. Tá? Os rolamentos eles podem apresentar defeitos ou falhas durante seu funcionamento. Primeiramente deles o desgaste, né? Causado por falta de lubrificação, por partículas abrasivas que caem na presa de rolagem, por oxidação, ele ficou um tempo parado exposto, ele oxidou, quando você girou, a ferrugem caiu, mas ele danificou a geometria ou o acabamento da superfície onde oxidou, né? Ou seja, ele gera um desgaste e o desgaste é uma folga. Fadiga tem origem no deslocamento da peça em falso. Como assim peça em falso? Se esse rolamento começa a apresentar uma folga, tem algum momento que ele vai girar fora do contexto dos elementos rolantes, ele vai deslizar.
Esse deslizamento gera uma vibração que com o tempo vai machucando e vai trincando, vai gerando fraturas, pontos fracos nas esferas ou nas guias, né, no anel externo ou no interno. Ou seja, a fadiga pode levar a um colapso, um rompimento por trinca e assim por diante. Brinelamento é caracterizado por uma depressão correspondente aos roletes ou esferas na pista de rolagem. Pessoal, vamos pensar aqui o que é um brinelamento. Vou usar um exemplo bem simples. Imagina você no seu carro, andando de carro, dirigindo pela Washington Soares, e você passa num buraco. Quando eu passo num buraco, o que acontece? Eu recebo aquele impacto no carro. Ah, mas quem recebe o impacto é o amortecedor. Calma, o amortecedor e a suspensão absorvem o impacto. Mas quem recebeu esse impacto? O elemento girante da roda vai transmitir para o elemento estático do eixo. Quem faz essa transição? Rolamento. Ou seja, o impacto ele vai em cima do rolamento. Tá? Consequentemente, com o tempo, você tem lá um desgaste, e esse desgaste gera o brunilamento, um amassamento, uma depressão dentro do seu canal, da sua pista, e isso gera uma falha no seu rolamento. Giovagem é defeito semelhante ao anterior, só que provocado por partículas estranhas, que ficam presas nas esferas ou nas pistas. Então, as esferas estão rolando, cai um elemento lá dentro um pouco mais rígido, esse aço ele amassa para absorver a geometria desse elemento e fica marcado ali na superfície. Ou seja, com o tempo vai sofrer um desgaste em função desse novo marcação. Sulcamento, provocado por batidas de ferramenta. Então, eu faço lá uma ranhura, uma marca, um amassamento na pista de rolagem do rolamento, e seria o sulcamento, ou seja, você fazer um dano naquela pista que teoricamente é polida. Engripamento nada mais é do que a oxidação do rolamento e o travamento do mesmo. Ele oxidou e travou, não consigo girar. Logicamente, a gente vai ver que esse engripamento gera uma falha, um defeito dentro do seu rolamento. Aqui são algumas imagens construtivas de montagem de rolamentos. Pessoal, não associem rolamentos apenas aos brinquedos, aqueles rolamentos pequenos que a gente viu anteriormente, tá? Mas existem rolamentos de diversas aplicações, de diversos tamanhos, ok? Logicamente, aqui a gente está colocando uma proporção mais elevada para vocês poderem compreender aí o funcionamento. Outras imagens, aqui, ó, de rolo convexo, né, um autocompensador, rolo cônico, rolamento agulha, ó, aqui do lado, tá? E aí outros materiais sendo ouvidos. E aí abre para a gente esse pequeno manual. O que é esse manual? Pessoal, na minha época, que era estudante como vocês da nossa universidade, a gente tinha que andar com um livrinho desse aqui, ó, que é similar a essa capa que está aparecendo aí para vocês. Ó. Isso aqui é um manual, NSK é uma marca, tá? Fabricante de rolamentos, não somos patrocinados, não estamos fazendo patrocínio nem propaganda, apenas demonstrando os manuais. Vou mostrar depois de outra marca aqui, tá? Dentro desse manual, você vê todo o histórico, toda a classificação, como é feito a especificação de um rolamento. Então, aqui na primeira página, ó, a gente tem diversas características dos rolamentos. Ele vai falar aqui da empresa, que é a melhor, como é feito os rolamentos, né? Aqui é aquela árvore genealógica que eu mostrei para vocês os rolamentos, né? O que cabe cada uma. A descrição de cada geometria, de cada rolamento, ó, como que ela é feita, tá? Dentro do sistema. Estão me vendo, pessoal? Tudo ok? E assim por diante. Aqui eu tenho um gráfico. Eu vou mostrar para vocês de outra forma isso aqui. Isso aqui é antigamente. Hoje em dia a gente tem esses documentos de forma virtual. Opa, deu uma falhazinha aqui no meu link, mas eu abro ele aqui para a gente. Pessoal, esse mesmo PDF já está disponível para vocês lá no Unifor Online. Na aba Artigo, é a primeira aba que tem dentro do Unifor Online, tem junto com as normativas lá do desenho técnico, tem lá esse PDF desse manual técnico de especificação de rolamentos. Só um minuto. Pronto. Ele vai abrir aqui o catálogo, tá? Esse catálogo você pode ter hoje no celular, no seu computador, diversas formas.
Então, dentro dele é que eu mostrei para vocês ali de forma física, né? Ó, você tem aqui as formas construtivas, o sumário dele, vai falar um histórico aí, né, da empresa, dos elementos, a árvore genealógica, descrição de cada um deles, vantagens e desvantagens. Esse quadro é interessante, ele faz uma classificação aqui de muito bom, bom e regular. Ele nunca vai falar que é ruim, tá? Mas, por exemplo, ó, rolamento de uma carreira de esferas. Para alta velocidade, ele é muito bom. Mas para desalinhamento, ele é bom, não é o recomendado. Tá? Aplicável, porém, permite dilatação. Então, tem aqui, ó, né? Como são as vantagens em função da geometria construtiva. Processo de especificação do rolamento, ele explica aí várias coisas, tal. O desalinhamento, ó, né? Parte de fixação dos rolamentos, montagem. Aqui a pista, ó, aqui tem algumas falhas que ocorreram, ó, dentro da pista. Esforço, assim por diante. Mas, pessoal, como que a gente faz a especificação de um rolamento? Tá? Primeiramente, o rolamento ele é determinado pelo diâmetro do eixo. Então, nós vamos pegar aqui uma abordagem distinta em relação à classificação de um rolamento. Por exemplo, vou pegar aqui um diâmetro aleatório, vou falar um diâmetro de 30 milímetros. Por que 30? Aleatório. Chutei 30 milímetros aqui, agora vamos usar ele como parâmetro. Então, vou colocar aqui, só anotar para a gente lembrando, o diâmetro de 30, tá? Vou ver as características de um rolamento, diâmetro de 30 milímetros de eixo, para uma carreira de esferas. Logicamente, eu vou procurar aqui dentro, até chegar lá, uma carreira de esferas, tá? Ele vai chegar, fique calmo. Isso aqui é só a introdução do rolamento, tá? Você vê como é o mundo, este elemento. Então, vai começar aqui, ó. Temos aqui o nosso rolamento, né? Fixo de esferas, uma carreira de esferas. Então, quando eu olho ele aqui, ó, dentro da tabela, eu vou olhar aqui em cima. Aqui em cima eu vejo o que nele? Dzinho é o diâmetro do eixo, Dzão é o diâmetro externo e B é a largura dele. Porque eu faço a especificação do rolamento em função do Dzinho. Ó. O nosso Dzinho é de 30. Então, eu só vou diminuir aqui o zoom. Ó, aqui é até 22. 30 está aqui. Vamos aumentar nosso zoom. Então, ó, Dzinho é o diâmetro do eixo, Dzão externo, o B é a largura, 30. Pessoal, se você olhar o rolamento para o eixo de 30, existe todas essas possibilidades de rolamento dentro dele. Como assim todas essas possibilidades? Deixa eu só colocar em vermelho aqui, que vai destacar melhor para a gente entender. Como assim todas essas possibilidades? Existem variações, o rolamento ele não tem apenas uma forma construtiva. Só um instante. Vou marcar aqui em vermelho. Então, se eu olhar aqui, ó, esse aqui de 30 inicialmente, ó, tá aqui o diâmetro do eixo. Eu tenho ele com um diâmetro interno de 30, o externo de 42 e uma largura de 7. Você vê que isso aqui é uma geometria no tamanho de esfera. E eu tenho ele com um diâmetro de eixo de 30 e um diâmetro externo de 72, com uma largura de 19. Você aumenta o tamanho da esfera. Consequentemente, você aumenta o quê? Capacidade de carga. Olha como a gente olha isso aí, ó. Se você olhar aqui, aqui são as dimensões, tá? Aqui, ó, nós temos dimensões dos rolamentos, capacidade de carga em quilogramas força, CR, capacidade estática, COR, capacidade dinâmica, e limite de rotação, em função da lubrificação. Se for graxa é uma, se for óleo é outra, tá? Então vamos analisar aqui, primeiramente, um número para a gente comparar depois com o de rolos. Diâmetro 30. Vamos colocar aqui, ó, esse diâmetro externo de 55. Então, ou seja, o nosso rolamento tem um diâmetro de eixo de 30, tá? É um Dzão de 55 e um B de 9. Consequentemente, ele tem uma capacidade de carga aqui, ó, vou usar esse primeiro modelo, estática de 1.115 kg de carga, e uma dinâmica de 750. O que é dinâmica? Em giro. Então, a capacidade máxima de carga radial a ele é de 750 quilos. E ele pode girar no máximo a 15.000 RPMs. Aqui, ó. Tá?
Então, a capacidade de carga dele é 750 e chega a 1.500, 15.000 RPMs, ok? Isso aqui é uma característica desse rolamento, de uma única carreira de esferas, tá? Por que a gente pegou esse número? Vamos comparar esse mesmo rolamento, diâmetro de 30, só que agora com uma carreira de rolos. Só um minuto. Vou diminuir o nosso zoom aqui. E vamos até a parte que fala sobre rolos, tá? Estou passando, avançando aqui que ele fala ainda de esfera, outras formas construtivas, ó. Tá? Contato angular. Dupla carreira de esferas. Rolamentos ou de rolos cilíndricos, tá? Vamos pegar um rolamento lá com um diâmetro de 30. Então aqui, ó, mesma coisa, ó, o Dzinho trabalha o diâmetro do eixo, Dzão o diâmetro externo e B a largura. Nosso diâmetro de eixo era 30, né, ó? Tá aqui ele, ó, 30, tá? Qual era o diâmetro externo do nosso rolamento? 55. É logo esse primeiro aqui, né, ó? Então, vou fazer a marcação dele aqui, ó. Tá? Pessoal, deixa eu só subir aqui um pouquinho, para a gente ver uma coisa. Depois a gente alinha aqui novamente. Um instante. Aqui é a capacidade de carga estática e dinâmica, em Newton a gente converte, e a velocidade em óleo, que foi o que a gente olhou. Então, vamos voltar lá para o de 30 aqui, ó, 30, 55. Ou seja, ele tem uma capacidade de carga dinâmica de 19.600 newtons. 19.600. Fazendo a nossa conversão aqui, seria uma capacidade de carga de 1.997 quilos, ou seja, quase que 2.000 quilos de capacidade de carga. Ele pulou de 750 para 2.000. Olha a capacidade de carga como subiu. Em compensação, ele também pode trabalhar a 15.000 RPMs. Interessante. Eu achei que ele ia trabalhar uma velocidade menor, mas ele ainda trabalha com os 15.000 RPMs. Ou seja, você tem um rolamento aí com uma capacidade de carga mais elevada, ok? Então, esse é um comparativo que a gente queria fazer aí dentro da especificação do rolamento, dentro dos manuais técnicos de especificação, beleza? Só apagar aqui, tá? Pessoal, tem um outro manual aqui, ele é um manual diferente, de um outro fabricante, que eu trouxe aqui também só para mostrar para vocês por vídeo, eu não tenho ele PDF, mas esse aqui ele é específico de parecendo Bill Clinton, o presidente dos Estados Unidos, como nós corrigimos, livro ao contrário. Você tem aqui um manual de manutenção dos rolamentos. Então, aqui ele traz para a gente diversas características, tá? De montagem, de fixação, das capacidades de cargas radial axial, a parte de manutenção, de vibração, lubrificação, ruído, temperatura, tá? Como você fazer essas manutenções, as tolerâncias geométricas dimensionais, parte de ventilação, parte de montagem. Ou seja, ele é um manual mais dinâmico que fala essa parte de montagem, manutenção dos rolamentos, tá? Ele é uma outra aplicação aí dentro dos rolamentos, ok? Então, é de um outro fabricante. Coloquei agora aqui para vocês, ao longo dessa apresentação, pessoal, para vocês pode ficar um pouco pulsado, mas depois na íntegra aí da gravação do vídeo, vocês vão conseguir ver esse vídeo por completo, tá? Sem a pulsação aí. Aí está mostrando a forma de montagem de um rolamento. Nesse caso aí são rolamentos de deslizamento, ou seja, são as buchas, tá? Elas estão sendo feitas montagem interna, ou seja, ele tem um anel externo e vai colocar o rolamento internamente. Como que eu faço essa montagem interna? Aqui eles estão usando uma técnica de resfriamento, olha lá. Ele pegou e mergulhou o rolamento dele de deslizamento dentro de um nitrogênio líquido. Ou seja, resfriou ele, a fim de ele contrair, né, diminuir geometricamente. Ele faz o encaixe lá no alojamento, ó, como ele está fazendo aí agora, ó, no vídeo. Quando ele voltar à temperatura ambiente, né, ele vai dilatar e vai fazer o correto travamento do rolamento. Tá? Logicamente,
tudo isso é controlado. Você pode ver que os homens que estão fazendo isso são pessoas de experiência, né? Eles têm ali material, manuseio correto dos equipamentos, tá? Da montagem. Ou seja, ele tem tudo sob controle dimensionalmente. Ele não vai fazer, ele sabe quanto contrai, ele sabe quando ele dilatar, qual vai ser aí a interferência que vai ter entre o furo e o alojamento do rolamento, tá? Tudo isso é uma consequência para a correta funcionalidade do elemento. Então ele está levando aí, ó, um outro elemento resfriado para o correto encaixe da montagem, ok? Alguns casos, eles são mais rudimentares. Aqui o cara está resfriando o rolamento dentro de um isopor, também usando nitrogênio líquido. É que muitas vezes você não consegue levar o equipamento até o nitrogênio, você tem que levar o nitrogênio até o seu equipamento. Ou seja, você tem uma máquina de maior porte, que você não consegue locomover ela, você vai posicioná-la lá, próximo, vai fazer o resfriamento próximo da montagem, tá? E na hora lá você retira ele resfriado e faz a montagem na sua posicionamento, tá? Isso é só um outro exemplo de aplicação, ok? Esse aqui, eu vou até aumentar o áudio para vocês, que dá para vocês escutarem aí. Ele vai falar sobre uma montagem com aquecimento. Já é a montagem no anel, o rolamento externo ao eixo. A montagem incorreta causa grande parte das falhas em rolamentos. Geralmente, os rolamentos pequenos são montados em eixos cilíndricos usando-se métodos mecânicos. Porém, com rolamentos maiores, não é mais possível usar esses métodos. Por isso, usa-se calor para expandir o anel interno do rolamento antes de colocá-lo no eixo. Enquanto o rolamento resfria, há um ajuste interferente maior. Nunca deve ser usada chama direta para não danificar o rolamento. Os banhos de óleo já foram muito populares, mas podem ser demorados, sujos e apresentar muitos riscos de manuseio. Com os aquecedores por indução SKF, é possível obter um aquecimento seguro, eficiente e eficaz com facilidade. Escolha a barra indicada para o rolamento a ser aquecido e simplesmente coloque-o na barra. Melhor ainda se houver espaço ao redor da bobina. Depois coloque o rolamento aqui para obter ainda mais eficiência. Os aquecedores SKF têm pés de apoio embutidos para tornar essa opção ainda mais fácil. Coloque o rolamento no aquecedor e insira a sonda de temperatura no anel interno do rolamento. Aperte o botão de início no controle remoto e o rolamento será aquecido. A temperatura pré-definida é de 110 graus Celsius, mas você pode optar pela temperatura que desejar. Quando o rolamento atinge a temperatura necessária, há um sinal sonoro de aviso. O aquecedor para e o rolamento é desmagnetizado automaticamente. Usando as luvas resistentes ao calor SKF, remova o rolamento do aquecedor e coloque-o no eixo. Enquanto o rolamento resfria, há um ajuste interferente maior. Aplique a lubrificação e o rolamento estará pronto para funcionar. A SKF oferece uma ampla variedade de aquecedores por indução para rolamento. Vocês conseguiram observar aí que ele faz o aquecimento, para o resfriamento ele contrai para a montagem externa e o aquecimento ele dilata para a montagem externa, né? Ou seja, você tem procedências, tem geometrias, tem características dos rolamentos específicas de cada um para a montagem correta, ok? Pessoal, esse outro vídeo aqui, ele é um pouco mais longo. Eu vou deixar aqui só como um elemento para vocês verem posteriormente. Isso aí você consegue achar ele no YouTube. Ele é um programa da Discovery que mostra desde a confecção do rolamento até a aplicação, até a montagem. Então ele vai lá falar como são feitas as esferas, como são feitos os rolos, como são feitos os anéis externos e internos, as pistas, os acabamentos, a montagem, instalação dos rolamentos, aplicações, curiosidades. É bem interessante esse programinha da Discovery. Vocês conseguem achar ele lá no YouTube fácil depois para assistir, ok? E aí chegamos ao final do nosso assunto, que a nossa aula era até este ponto. Sobre o que foi discutido hoje, alguma dúvida, pessoal? Comentário, sugestões? Fiquem à vontade. Sempre pergunto, né, se tem alguém aí, se tem alguém acordado. Estamos aqui, Solon, tranquilo. Maravilha.
Isso aí vai ser mais focado na parte teórica, vai desenhar isso também no software, como é? Não, rolamento, a gente não desenha. Como é um elemento de máquina, tem as bibliotecas. A gente vai usar ele nas montagens. Então, vão ter montagens aí que a gente vai fazer, que eu vou ter um eixo, e aí eu vou ter que colocar um rolamento lá para apoiar esse eixo, entendeu? Um mancal, né? Tranquilo? Beleza? Legal. Pessoal, eu não comentei no início da aula, a gente fez a nossa prova quinta-feira, mas eu tive um problema de internet aí para baixar o material, não tive tempo de corrigir e também estava fazendo umas outras atividades da Unifor. Mas próxima aula, quinta-feira, eu trago a prova para vocês, tá? E aí a gente faz a correção dela e comentário sobre ela, ok? Desculpa não ter trazido hoje, é porque eu mesmo não consegui finalizar a correção. Deu um trabalhinho um pouco mais do que eu esperava aí, por causa da parte lá teórica, a parte escrita que vocês fizeram, que eu tenho que puxar para fazer a correta correção. Beleza? Pessoal, sobre hoje, mais alguma dúvida? Comentários? Qualquer dúvida, qualquer sugestão ou dificuldade, tem os nossos canais de comunicação, nosso grupo de WhatsApp, tem Torpedo, as ferramentas de comunicação do Unifor Online, tá? Estou à disposição de vocês, beleza? Qualquer coisa, maravilha, qualquer coisa é só entrar em contato. Eu agradeço a atenção de vocês por hoje. Nos vemos na nossa próxima aula na quinta-feira, ok? Fiquem bem, fiquem em casa. Grande abraço. Tchau, professor. Boa noite. Até mais. Boa noite. Boa noite, professor. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite, Boa noite. professor.